Qual é a pergunta de hoje, né? A pergunta é essa aqui. O que é pior? O que é o pior do joio no meio cristão? O que é o pior? Ó, o joio, por ser joio, já é ruim em qualquer circunstância. Ele é joio, né? Mas o que é o pior dos piores, né? Quando o joio está no grupo, está no bolo? O que é pior? Vamos analisar aqui em cima de alguns itens. Primeiro, Deus quer Deus quer amar, Deus ama, né? Todo mundo, sem exceção. Ok? Ele quer continuar, manter esse amor por todo mundo, sem nenhuma exceção. Tá? Eu tenho convidado você, se é que você ainda está nisso, da gente sair daquela coisa pequena, de um Deus que ama somente os obedientes. Agora, quem são os obedientes, né? Mas Deus só ama esses. Ensinaram isso pra gente, para mostrar pra gente que a gente está levando vantagem em cima dos outros. É só egoísmo, entendeu? É para alimentar vaidades. Mas Deus ama todos. E a Bíblia está cheia de dizer isso. Né? Deus ama todo mundo, sem exceção. Então ele quer salvar o maior número possível de pessoas. Para isto, e em sua soberania total, ele respeita e não obriga ninguém a nada. Ele alcança todos, abençoa todos, atrai todos, e como não consegue salvar todos, não consegue porque muitos rejeitam, então busca salvar o maior número possível de pessoas. Então é assim que tudo funciona. Segundo, nesta situação inclui o joio que está no meio do trigal. Mesmo este joio dando muito mais prejuízo e tristeza a Deus e aos seus planos para com o mundo. Ele ama e quer abençoar e buscar salvar também este joio. Ele quer salvar o joio que dá tanto prejuízo. Né? Situação complicada. Por isso, Jesus ensina que não devemos tirar o joio do meio cristão, mas cuidar, amar e fazer de tudo para levá-lo à conversão, para que ele se torne trigo genuíno. Então, Deus quer salvar o joio também. Terceiro, o joio produz o pior dos prejuízos para o Senhor e o seu reino. O joio, com sua carnalidade, por não ser nova criatura, e sendo religioso, é o pior entre os outros maus que não religiosos. Atrapalhando Deus e seus planos, este joio é tropeço e aflição para si mesmo, para qualquer convívio religioso e para o mundo em geral, com seu mau testemunho de todas as formas. O pior do joio no meio cristão, como em qualquer religião, não é o fato de existirem, não é o fato de serem seus próprios maiores inimigos, bem como dos outros que convivem com ele. O pior deles no meio cristão não é nem mesmo o seu caráter violento, egoísta e manipulador. O pior deles é o caráter pacífico do trigo. Olha que coisa. Quinto, ser pacífico e pacificador é a pior coisa que se pode existir onde há joio. O trigo é ovelha e uma das características dela é a carência de tranquilidade. É ter o espírito tranquilo, é gostar de paz. Para isto, ela cede o que for necessário. Ela dá a outra face, ela anda a segunda milha, ela se submete a qualquer coisa, contanto que tenha tranquilidade. 6. Ser pacífica e pacificadora é uma das grandes virtudes do trigo e, ao mesmo tempo, é o pior
que pode existir em comunidade onde há joio. Conviver com gente pacífica é prato cheio de prazer para o joio. Neste espaço, o joio é o rei, é o comandante. Tudo e todos se fazem submissos para atender ou atenderem seus caprichos carnais. Nesse sentido, o trigo tem sido gado de liderança de liderança do joio. Essa situação agrada a Deus? Claro que não. Essa situação é a causa dos piores escândalos que o cristianismo produz no mundo usando o nome de Jesus. O cristianismo tem sido um câncer para a humanidade em toda a história depois que surgiu. Guerras, perseguições, torturas, ganâncias, assaltos e tudo mais tem acontecido pela religião de Jesus e em nome dele. Apesar de todo esse prejuízo que resulta na perda de muita gente para Deus e sua salvação, Deus ama o joio e permite que ele esteja no meio cristão. Mas, então, o que fazer para sofrer o joio? Para, digamos, conviver, né, com o joio no meio religioso e também agradar os planos do Senhor. O que fazer para joio ser joio e trigo ser trigo na vida do cristianismo? O que fazer? 9. Gosto da ideia de igreja e o próprio cristianismo ser hospital. Gosto dessa ideia. Hospital espiritual. Lugar de gente sadia, cuidar de gente doente. Inclusive, nesta maneira de ver, doente não fica na direção do hospital. Não fica. Ou atuando como médico e enfermeiro. Não atua nem como serviço de limpeza. Joio fica na enfermaria. Se ele quiser ficar no hospital, o lugar dele é na enfermaria e não nos corredores pulando como bodes, querendo que as coisas sejam do jeito dele. Entende? Então, o lugar de doente, de joio, no hospital, não é circulando para cima e para baixo, não é mandando e desmandando, tendo vontades, não. O lugar dele é na enfermaria. Ele precisa ser cuidado como enfermo. Então, respondendo à nossa pergunta de hoje, o pior do joio no meio cristão não é ele em si e as consequências da sua carnalidade. O pior é como o trigo convive com esta situação. Esta convivência aparentemente inofensiva produz duas ações que se tornam terríveis para o cristianismo como um todo. Uma ação é ser pacífica, passiva, dentro do convívio. Por ser pacífico, o trigo não toma atitudes para evitar ou diminuir os estragos internos do joio. Simplesmente se cala e dá espaço para que a carnalidade exerça algum tipo de liderança. O desejo de paz faz com que não se oponha e todos os espaços sejam ocupados pelo joio e sua malignidade. O problema dessa primeira atitude, é que o trigo vê o joio doente em lugares que doentes não podem ficar no hospital. Na liderança, nos corredores, na recepção. Então, o trigo vê o doente em lugares errados no hospital e deixa. Esse é o primeiro problema, tá? Porque quer tranquilidade, não quer briga, não quer confusão. E o joio parte para briga. E briga feia. Joio é joio.
E o trigo não quer confusão. Segundo, 12º, né? A segunda ação do trigo diante dessa situação toda é o silêncio passivo fora da convivência. O mundo assiste assustado a tudo que o cristianismo sempre fez e representou no prejudicial em sua existência e atribui toda a culpa aos cristãos. O trigo se cala, não reconhece os crimes cometidos e não avisa ao mundo quem é que realmente, dentro do cristianismo, comete tais crimes. Fica calado. Quem cala, consente. E é assim que o mundo vê o cristianismo como um todo. Entende? Então, se lá dentro, no convívio, a gente deixa o joio fazer o que quer, dar espaço, porque a gente não quer confusão, fora da igreja, fora da convivência, a gente se cala. O mundo vê coisas absurdas acontecendo em nome do cristianismo. E o trigo se cala. Em vez do trigo dizer, olha, queridos, dentro do cristianismo você tem trigo e joio. Não. Para que o mundo saiba que tem gente que se diz cristão e não é cristão. Mas não, a gente se cala. Então, o mundo lá fora diz, são todos iguais. Então, são dois erros que nós cometemos. O que é o pior do joio? Não é o joio, é o silêncio do trigo. Dentro da convivência e fora da convivência. Esse é o nosso crime. Então, a culpa não é deles, a culpa é nossa. O nosso silêncio dentro da convivência e o nosso silêncio lá fora, no mundo, fora da convivência. Tá bom? Então, essa é a nossa pergunta de hoje e essa é a nossa resposta de hoje. Tá bom?